Bom, fala aí pessoal, bom dia. O meu nome é Flávio, né, para quem não me conhece, e hoje a gente vai falar aí sobre o capítulo 1 de História 1, Segundo Reinado e a Política Externa, né, para o pessoal que ficou em casa, e a gente vai tentar ser o máximo de objetivo aí, e as dúvidas, né, ficam para serem esclarecidas em sala de aula ou no chat lá do Google Classroom. Bom, a gente vai falar do Segundo Reinado, que é o período que vai de 1840 até 1889, né? É o período que o Dom Pedro II governou o país. E aí nós vamos falar de basicamente três questões. Das negociações para o reconhecimento da independência do Brasil, né? Essas negociações, inclusive, que se iniciaram lá no primeiro reinado, mas que refletiram no segundo reinado. As relações do Brasil com o Reino Unido ou com a Inglaterra, e as questões platinas. As questões platinas são as questões ali que envolvem a região do estuário do Rio da Prata, né? A entrada ali é no sul do Brasil, na divisa com a Argentina, dos rios que entram no interior da América do Sul, né? E que são muito importantes, principalmente para o Paraguai, que não tem saída para o mar. Ok? Bom, então, é sempre bom e sempre interessante dizer que o Segundo Reinado é um período de quase 50 anos, né, de 1840 a 1889, e a gente divide esse período em dois grandes momentos, né, de 1840 a 1870, que é o período da consolidação da monarquia brasileira, onde o Dom Pedro II consegue manter o Brasil integrado, pacificar o país, etc. E num segundo momento, após 1870, a gente tem já a crise do Segundo Reinado, muito por conta do que estava acontecendo aqui no Brasil, mas também muito por conta do que estava rolando na Europa com a Segunda Revolução Industrial, né? E por isso a Inglaterra, que era o país naquela ocasião mais rico do mundo, mais poderoso, e o país que inaugurou a Revolução Industrial, é por isso que a Inglaterra vai intervir tanto, né? Vai interferir tanto no Brasil, ok? Então, bom, então a gente vai voltar lá em 1808, né? Rapidamente, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Eles saíram de Portugal em 1807, no final de 1807, chegando aqui em 1808. Quando o Dom João chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi abrir, né, os portos brasileiros para as mercadorias inglesas, né, decretando então a abertura dos portos. Isso, para muitos historiadores, já foi o primeiro passo do Brasil rumo à independência, porque na prática punha fim, né, ao pacto colonial. E o pacto colonial é a maior característica de uma colônia, né? E isso foi feito para beneficiar a Inglaterra, porque a Inglaterra ajudou, entre muitas aspas, a família real portuguesa a sair de Portugal e vir para o Brasil, né? Ajudou aí, entre muitas aspas, porque é aquilo que eu falo sempre: em história não tem bonzinho nem mauzinho, tem pessoas e os seus interesses. Bom, além de ter a abertura dos portos, né, o Brasil, mais à frente, ainda fez o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação em 1810, que também beneficiou ainda mais a Inglaterra, reduzindo as tarifas alfandegárias para a importação dos produtos ingleses, né? Mas a questão que eu quero tomar atenção nem é essa. A questão que eu quero tomar atenção é que, quando a família real portuguesa chega aqui escoltada pelos ingleses, a Inglaterra tinha, não é, como é que eu posso dizer, uma dívida. Aliás, a família real tinha uma dívida com a Inglaterra, porque a Inglaterra que ajudou eles a fugirem para cá, né? E a viagem foi bastante cansativa, né? Faltou um monte de coisa, teve surto de piolho. Se não fosse a ajuda inglesa, a situação seria certamente muito, muito, muito pior. E aí a Inglaterra vai começar a impor exigências ao Brasil, né? Porque era o país mais poderoso do mundo, né? Fazia o que os Estados Unidos fazem hoje, né? Principalmente porque eles ajudaram a família real. E aí a questão, né, principal era em relação à abolição do tráfico internacional de escravos. A Inglaterra queria, porque queria abolir o tráfico internacional de escravos e depois abolir a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra virou boazinha? Não. A própria Inglaterra, e quem está dizendo isso não sou eu, é o Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores, né, dos últimos tempos aí, morreu recentemente, coisa de 5, 6 anos.
ele vai dizer que uma das principais fontes de acúmulo, né, de capital para a Inglaterra foi o tráfico de escravos. E foi esse acúmulo de capital que deu aos ingleses a condição de fazer a Revolução Industrial, né? Só que no contexto da Revolução Industrial, você vai ter o quê? A consolidação do capitalismo. E na lógica do capitalismo, o trabalho escravo já não era mais tão interessante, né? O que é interessante é o quê? O trabalho assalariado, né? Por quê? Porque você tem a condição de aumentar o mercado consumidor com trabalhadores assalariados. E com trabalhadores escravos isso não vai acontecer, né? Então a Inglaterra passa a se colocar contra o tráfico internacional de escravos e contra a escravidão, não por uma questão ética e moral, mas por uma questão econômica, ok? E aí ela começa a exigir do Brasil medidas para pôr fim ao tráfico internacional de escravos. E aí em 1831, inclusive, no iniciozinho do período regencial, o Brasil vai assinar a primeira lei antitráfico, que não saiu do papel, digamos assim, né? Já que não houve nenhuma preocupação do governo em pôr em prática aquela lei. E aí, em 1850, vai ser editada uma outra lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que na prática era a mesma coisa que a lei de 1831. A diferença é que a lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, vai ser colocada em prática, né? Ela vai funcionar efetivamente. Então, essas exigências que a Inglaterra impunha ao Brasil vai gerar um custo, né? Um custo no sentido de que o Brasil vai ter que se submeter ao imperialismo inglês, né? E também ao português, né? Porque os portugueses exigiram para dar o reconhecimento da independência ao Brasil, o pagamento de uma indenização. E aí o Brasil teve que pegar uma grana emprestada com a Inglaterra, né, para pagar aos portugueses. Na verdade, nem foi exatamente assim, não é? Isso é uma simplificação. Na verdade, foi uma dívida que os portugueses tinham com os bancos ingleses e o Brasil assumiu essa dívida para Portugal em troca do reconhecimento da independência, né? E isso aí originou a primeira dívida externa, ok? Bom, essa questão do tráfico de escravos é o pilar central dos desgastes que vão acontecer entre a Inglaterra e o Brasil, né? A Inglaterra era uma grande aliada do Brasil, a Inglaterra foi uma das grandes financiadoras do tráfico de escravos, mas agora, no contexto do século XIX, da Segunda Revolução Industrial, ela se opõe fortemente à questão da escravidão. E isso vai, em 1861, 62, 63, se agravar gerando a questão Christie, né? A questão Christie se chama assim porque existia um embaixador inglês aqui no Brasil chamado William Dougal, eu acho que é assim que pronuncia, não é? Christie. Esse cara foi enviado para cá, para o Brasil, para meio que pressionar o governo de Dom Pedro a atender os interesses da Inglaterra, né? E ele era especializado, digamos, em arrumar confusão com o Brasil, né? E o Christie foi mandado para cá principalmente porque em 1844, né, ou seja, 4 anos após o início do Segundo Reinado, o Dom Pedro assinou uma lei, né, que ficou conhecida aí como Tarifa Alves Branco, ou seja, foi uma alteração nas tarifas de importação do Brasil, né, elevando os impostos em 30% e até 60%. Então, os ingleses que antes pagavam 15% de impostos para exportar um produto para o Brasil, agora ele vai pagar 30% ou 60%. E foi isso que desagradou muito fortemente a Inglaterra. Antigamente se dizia que o objetivo da tarifa Alves Branco era encarecer o produto estrangeiro para estimular o consumo do produto nacional. Hoje os historiadores entendem que não foi bem assim, né? Embora isso também tenha acontecido como efeito colateral, né? Então, hoje os historiadores entendem que o objetivo central da tarifa Alves Branco era aumentar a arrecadação do Estado brasileiro, porque, como eu já disse, o Brasil, para ter reconhecido a sua independência, teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra, teve que se endividar, né? E aí o Estado brasileiro teve que aumentar a arrecadação de impostos para tentar sanar a sua, né, economia, para tentar controlar a economia do Estado brasileiro. E aí eles elevam as tarifas dos produtos importados, né?
Agora, é claro que se os produtos importados ficam mais caros, as pessoas vão optar mais vezes pelos produtos nacionais, né? Então, a tarifa Alves Branco ela teve sim como reflexo o aumento do consumo do produto nacional. Mas hoje os historiadores tendem a concordar de que acreditar que essa tarifa foi feita para estimular o consumo do produto nacional é uma espécie de ingenuidade. O objetivo dela era imediatamente aumentar a arrecadação do Estado e, como efeito colateral, ela acabou levando o estímulo, estimulando, né, o consumo do produto nacional. Ok? E a tarifa Alves Branco desagradou muito a Inglaterra. Por isso a questão Christie, né, vai acontecer, porque além da Inglaterra estar pressionando o Brasil para a questão do fim do tráfico de escravos e da escravidão, o Brasil ainda tomou uma atitude que desagradou os ingleses. Um ano depois da tarifa Alves Branco, ou seja, em 1845, a Inglaterra vai instituir o Bill Aberdeen. Né? O Bill Aberdeen era uma lei lá na Inglaterra que dava aos ingleses o direito de aprisionar qualquer navio que realizasse o tráfico de escravos. E aí os ingleses vão mandar navios de guerra para cá, para o Brasil, para aprisionar navios que estavam realizando o tráfico de escravos. O Dom Pedro, para não continuar passando vergonha, vai acabar 5 anos depois do Bill Aberdeen, ou seja, em 1850, editando uma nova lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que eu já comentei rapidamente, que foi uma lei que tinha basicamente o mesmo texto da de 1831, né, que tinha como objetivo o quê? Pôr fim ao tráfico internacional de escravos. Porém, essa lei de 1850 vai valer, né, vai ser colocada em prática, né, para que o Dom Pedro não se desgastasse ainda mais com a Inglaterra. Beleza? Então, vou tentar ser breve aí, porque já se passaram mais de 10 minutos e senão o texto vai ficar longo e vocês não vão assistir, né? Por fim, as questões platinas. Né? As questões platinas foram as disputas em torno ali do estuário do Prata ou da Bacia Platina. Falei igual Cebolinha, né? E aí aquela região, né, que vocês estão vendo aqui no mapa da página 13, né? Deixa eu ver aqui, né? Essa região aqui, ó, né? Existe aqui onde tem essa linhazinha verde, né? Uma série de rios que permitem o acesso ao interior da América Central. Da América Central, o centro ali da América do Sul, do extremo sul da América do Sul. Né? Então, o que acontece? Essa região é uma região muito importante, tanto para o Brasil, porque dava acesso ao interior do Brasil, tipo Mato Grosso, né? Você sair do Rio de Janeiro para Mato Grosso, era muito melhor você sair descendo pelo mar e acessar os rios do que ir por terra, as estradas eram muito precárias. Para o Uruguai é um acesso também muito importante, para a Argentina também, para o Paraguai mais ainda, porque o Paraguai não tem acesso ao mar. E isso vai levar a uma guerra entre o Brasil e o Paraguai. Na verdade, entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e contra todos os três, né, contra o Paraguai, com a ajuda da Inglaterra ainda. Né? O Brasil, o Uruguai e a Argentina tiveram apoio inglês para lutar contra o Paraguai. Essa guerra começou em 1864, terminou em 1870, né? E o Brasil teve aí um trabalhão danado, embora tivesse sendo auxiliado pela Inglaterra e tivesse aliados, mesmo assim o Brasil custou muito a vencer o Paraguai, né? E aí as origens dessa guerra são bastante controversas, né? Porque há quem diga que o Paraguai estava se industrializando e ameaçando o poderio econômico inglês, né? Há quem diga que isso é um exagero danado. De todo modo, o Paraguai o que fez foi tomar terras do Brasil, né, buscando ali uma saída para o mar, porque, como eu disse, o Paraguai não tem acesso ao mar e desejava muito isso. Por isso, por tomar terras do Brasil, e depois o estopim da guerra mesmo foi porque os paraguaios aprisionaram um navio de guerra do Brasil, e isso foi o motivo final, né, ali que levou à eclosão, o início da guerra. Né? Essa guerra foi terrível para o Paraguai, mas também foi terrível para o Brasil, porque, embora vencedor, o Brasil saiu economicamente muito abalado. Né? E também na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro acabou se destacando politicamente e por isso será o exército brasileiro um dos grandes protagonistas na proclamação da República Brasileira. Ok? Bom, sobre as questões platinas, se houver alguma dúvida, né, eu me aprofundo.
falando com vocês. E é isso, porque senão o vídeo vai ficar longo e aí vocês não vão assistir. Então, após a leitura do capítulo 1 de História 1, façam os exercícios conceituais da página 16. E por hoje é isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima.